Exatamente. Olha só, Julie, o Jornal da Rede Alesp agora vai falar de um tema que, olha, é triste e que, infelizmente, as estatísticas mostram que subiu. É a violência contra o idoso. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a Tânia Machado. Ela é empresária e empreendedora. Bom dia, Tânia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Tânia, então, começando esse assunto tão delicado como bem colocou o Jeremias, né? A que se deve, então, esse aumento de violência contra o idoso e as denúncias também? Como é que estão funcionando nesse momento de pandemia? Bom, sobre a sua pergunta, primeiro é importante a gente lembrar que nós temos uma data, que é dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Esse dia foi oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011 e representa um dia do ano em que o mundo inteiro manifesta sua oposição aos abusos e sofrimentos a algumas pessoas idosas de nossas gerações mais velhas, né? A violência contra o idoso pode ser definida como um ato único, repetido ou falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento à pessoa idosa. É uma questão social global que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e que merece a atenção da comunidade nacional e internacional. O Ministério da Saúde recentemente publicou que em muitas partes do mundo o abuso de idosos ocorre sem que haja reconhecimento ou resposta, pois até recentemente, antes da pandemia, esse grave problema social estava oculto, à vista do público e era considerado um assunto privado. Ainda hoje, o abuso de idosos continua sendo um tabu, subestimado e ignorado pelas sociedades mundialmente. No entanto, há evidências que indicam que o abuso de idosos é um importante problema de saúde pública e social. Ocorre nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos. No entanto, geralmente é subnotificado. As taxas ou estimativas da prevalência existem apenas em países desenvolvidos, selecionados, que variam de 1 a 10%. Embora a extensão dos maus tratos aos idosos seja desconhecida, o seu significado social e moral é óbvio. Isso ficou muito evidente durante a pandemia, e eu agradeço a oportunidade da Rádio Alesp abrir a discussão e um debate. Quanto mais a gente falar sobre esse assunto e conscientizar a sociedade dos direitos que os idosos têm, certamente será melhor. O secretário-geral de Nações Unidas declarou que a pandemia do Covid-19 está causando medo e sofrimento incalculáveis para as pessoas idosas em todo o mundo. Além de seu impacto imediato na saúde, a pandemia está colocando as pessoas mais velhas em maior risco de pobreza, discriminação e isolamento. E é provável que tenha um impacto particularmente devastador sobre as pessoas idosas nos países em desenvolvimento. Os idosos têm os mesmos direitos à vida e à saúde que todos os outros. As decisões difíceis em torno dos cuidados médicos que salvam as vidas devem respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos, incluindo os idosos. Ô, Tânia, em relação aos tipos de violência contra a pessoa idosa, você já pontuou aí, mas eu queria saber, é mais psicológica, física, abandono? Você tem esses números? Os tipos de violência contra as pessoas idosas mais comum é a negligência, quando os responsáveis pelo idoso deixam de oferecer os cuidados básicos, como higiene, saúde, medicamentos, proteção contra o frio ou calor, e o abandono vem em seguida, que é considerado uma forma extrema de negligência. E acontece quando há ausência ou omissão dos familiares ou responsáveis, que inclui governo e instituição.
que prestam socorro a um idoso que precisa de proteção. A violência física, quando é usada à força para obrigar os idosos a fazerem o que não desejam, ferindo e provocando dor, incapacidade ou até a morte, é o que mais a gente discute hoje na sociedade. E ainda temos a sexual, quando a pessoa idosa é incluída em ato sexual com o objetivo de obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. E, infelizmente, isso ainda acontece. Nós temos também a violência psicológica ou emocional, que é a mais sutil das violências, que ela inclui comportamentos que prejudicam a autoestima e o bem-estar do idoso. Entre eles são os xingamentos, sustos, constrangimento, destruição de propriedades ou até impedimento que ele viaje, que ele tenha amigos, né, que ele possa ter um novo relacionamento, enfim. E aí nós temos também a violência financeira ou material, que é a exploração imprópria e ilegal dos idosos com relação ao uso, né, de recursos financeiros e patrimoniais. Infelizmente, a lista é grande, gente. Pois é, né, Tânia? Você falando aqui, a gente não imagina quais os aspectos de violência contra a pessoa idosa, não é? E nesse momento, tanto agora no momento de pandemia, quanto em momentos normais, vamos dizer assim, quais os meios, então, de denúncia? Todas as pessoas podem fazer a denúncia de violência contra o idoso? Precisa ter algum tipo de prova? Como é que funciona essa questão? A gente tem dados, né? E assim, pessoas que estão trabalhando muito, né? A sociedade está trabalhando para que a gente consiga ter como orientar a sociedade, como ela deve denunciar, né? O que a gente indica é sempre que a sociedade, as pessoas procurem as unidades municipais de saúde. Caso o idoso esteja machucado, ferido, quer dizer, se ele precisar, a gente tem as várias unidades municipais de saúde para poder atendê-lo. As delegacias, o Disque 100, que lá a gente fala de direitos humanos, e em casos mais graves, 190, Polícia Militar, né? Nós precisamos todos nos mobilizar nesse sentido. E a violência, ela reúne aspectos resultantes da desigualdade social, da penúria provocada pela pobreza e pela miséria, e a discriminação que se expressa de múltiplas formas no nosso país. No Brasil, apenas 25% dos idosos aposentados vivem com 3 salários mínimos ou mais. Portanto, a maioria deles é pobre e miserável, fazendo parte de famílias pobres e miseráveis. Embora a questão social seja um problema muito mais amplo do que o que aflige os mais velhos, eles são grupos mais vulneráveis, né? Junto com as crianças, por causa das limitações impostas pela idade, pelas injunções das histórias de perdas, por problemas de saúde, de dependência, situações que na velhice são extremamente agravadas, né? Uma pesquisa da Fiocruz, ano passado, revela que mais de 60% dos casos de violência contra idoso ocorrem nos lares. Este contexto não se reflete só ao Brasil, e sim internacionalmente. 2/3 dos agressores são filhos, filhas, noras, genros ou cônjuges, e é nesta ordem que eu estou dizendo para vocês. Olha a importância da gente falar sobre esse assunto. Os idosos quase não denunciam. Por quê? Eles têm medo para proteger os seus familiares e, normalmente, os agressores vivem na casa com a vítima. São filhos dependentes do idoso e o idoso que depende também dos familiares. Então, fica muito difícil essa relação de denúncia e de buscar os seus direitos.
Agora, eu queria saber também como é que tem um ditado, não é, Tânia, que diz que uma mãe cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de uma mãe. Como é que você vê esses arranjos quando tem um filho, uma pessoa fala... É muito comum isso, né? Ah, fica tudo nas minhas costas, né? Procura uma defensoria, procura fazer um arranjo jurídico também, ou qual é a orientação que você costuma dar? A gente tem tantos casos assim de famílias que realmente abandonam, as que têm recursos colocam nos asilos. A gente tem visitado alguns asilos, casa de repouso, para entender como é que está esse trabalho, né, do cuidado do idoso. E a família no início, ela vai lá, visita o idoso, ela acompanha, né? Tem algumas casas que você consegue acompanhar remotamente. Uhum. E eles no começo participam das reuniões e tudo mais, e depois vão indo tipo uma vez por mês, a cada 3 meses, e depois não vão mais. Abandonam seus pais nessas casas de repouso, né? E quem não tem recurso, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Que é a família pobre, miserável, que não tem condição de cuidar, é muito mais agravante ainda, porque ali ele realmente passa por violência física, né? O que a gente orienta é que a sociedade toda tem que se mobilizar e quem souber de um vizinho ou familiar que está realmente não agindo de maneira correta, fazer denúncias, né, onde eu comentei, e buscar informação, né? A gente hoje tem várias casas, recursos, a gente tem atenção primária em saúde, a gente tem vários projetos públicos que podem também ajudar essas famílias, né? Acho que falta muito conhecimento, falta educação para o nosso país, falta informação, né? E o envelhecimento da população tem ocorrido de forma acelerada no Brasil. A população nacional possui hoje, atualmente, mais de 30 milhões de idosos. Por ano, mais de 600 mil pessoas, em média, passam a integrar esta parcela na sociedade. E nos últimos anos, a população de 60 anos cresceu 21%, com mais de 80 anos, 45%. 85% da população brasileira idosa é considerada saudável. Olha que bacana, de acordo com as informações apresentadas por uma pesquisa da Fiocruz, né? Em 1950, a média de idade dos brasileiros era de 50 anos e atualmente é 76. E nós, mulheres, temos o privilégio de estar sendo considerada com 79 anos. Quer dizer, só não é maior devido a essa violência de acordo com a pesquisa, né? Então, a gente vê aí casos de violência contra a mulher e outras coisas. O importante é não se calar. A sociedade precisa se mobilizar e esse espaço como o de vocês, que trazem essa importante discussão, né? No Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha esse ano, que é a Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, com o objetivo de abordar medidas para prevenir e identificar situações de violência, negligência e abuso contra os idosos. Experiências e boas práticas serão compartilhadas com contribuições para uma proposta de protocolo de atenção. Precisamos fazer a manutenção de saúde física, porém é fundamental trabalhar a mente também para que se possa acompanhar as mudanças na sociedade. Perfeito. Tânia Machado, gostaria de agradecer, então, sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós é que agradecemos. Eu queria só finalizar, se eu puder deixar um recado aí para todos, né? A gente precisa engajar a sociedade, mas o jovem. Nós precisamos muito que o jovem também possa trabalhar mais, olhar mais sobre o envelhecimento, né? Porque para envelhecer não existe uma forma mágica, é necessário preparar-se desde a adolescência e educar o jovem, pois eles serão o idoso do amanhã. Nós não podemos esperar, e sim iniciar agora.